Fala pessoal, beleza? Bom dia, né? Vamos ao nosso recap semanal, tá? A gente pensa aqui em algumas ideias para a semana. Mini índice, contexto e movimentação do preço, né? E a gente começa aqui pelo recap de sexta, né? Para a gente comentar aqui alguns pontos, né, que foram interessantes aqui da movimentação de sexta-feira, tá? Então, a gente dá início aqui à ideia, continuidade, né, naquela ideia do final da quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira, né, só refazendo aqui algumas marcações, a gente havia deixado assim, né? Uma lateralidade, né, que é o final dessa movimentação. Um dos pontos que a gente falou é que para ter algum tipo de continuidade precisa de rompimento, né, de lateralidade, rompimento e continuidade. Somente, né, rompimento, a barra seguinte pode voltar, pode ser um falso rompimento, né, e você pode ficar armadilhado. Então requer, né, um pouco mais de paciência, né, na maioria das vezes, até você ter um rompimento real. Então, a gente abre dentro da lateralidade. A barra 1, pessoal, dos 5 minutos foi um doji. A barra 1 do 15 minutos foi um doji. E a barra 1, né, dos 60 minutos foi um doji. Quando a gente tem um doji dentro da ideia da barra 1, a gente entende a possibilidade de ter um pouco mais de lateralidade. Se é lateralidade, a extremidade da barra, né, passa a ser uma resistência, a mínima da barra passa a ser uma possibilidade de suporte. Tá? Então, sempre que a gente tem uma barra 1, a gente já tem uma pré-condição de pensamento de que essa lateralidade pode durar mais barras. Aqui tivemos o payroll, né, pessoal, que foi essa movimentação aqui mais rápida. Ele veio, né, testou exatamente um topo duplo aqui, ó. Se eu só ajustar esse topo aqui, né, ele faz um topo duplo levemente mais baixo, tá? Paga, né, uma projeção, né, que era a projeção aqui, tá? Dessa movimentação aqui, ó, de maneira rápida, né? Não é momento, né, para estar abrindo ou fechando, né, a operação. Geralmente é melhor você estar fora, né, desse horário aqui, devido à velocidade, né? São trades que no máximo, né, você teria que estar muito atento a uma projeção de alvo, a uma falha de topo duplo, porque era um rompimento de lateralidade. E isso aqui seria um pouco mais complicado de acontecer com continuidade. A gente conversou que 80%, né, dos rompimentos de lateralidade falham, né, principalmente quando as médias estão muito flats, né, dessa maneira, médias juntas, emaranhadas assim, normalmente rompimentos tendem a falhar, tá? Depois disso daqui, né, depois dessa barra, aí o mercado já faz uma nova mínima, aqui fez uma nova máxima, o mercado acalmou. O range da nossa lateralidade, né, pessoal, ele foi ampliado, ele se tornou, né, a máxima dessa barra, né, e a mínima dessa barra, certo? Então, a gente ficou com esse range. O que que a gente fez, né, na manhã de ontem, né? Aqui a gente teve a possibilidade de marcar o terço superior dessa movimentação, o terço inferior dessa movimentação e comentamos, né, daquela ideia que é a ideia, né, que o AL apresenta sobre você trabalhar a lateralidade, que é você vender alto, sair no meio, né? Se tiver um gap aberto, ele passa a ser teu magneto e, né, comprar baixo. O que que a gente havia comentado, né, na parte da manhã que eu não compraria baixo porque a gente tinha premissa, né, aqui dos 60 minutos de uma correção TBTL, né? A gente havia comentado no estudo anterior que, né, o mercado havia chegado alto no canal, que é essa movimentação aqui, né? O preço então ficou alto aqui nesse canal de alta. E a movimentação mais comum, né, dentro de uma movimentação de alto no canal seria uma correção TBTL, que é uma correção de duas pernas, né? Então ele fez uma perna e hoje, né, e ontem ele acabou cumprindo aqui a premissa de perna 2, tá, dessa movimentação. Então ele fez uma perna 1 e fez uma perna 2. Então ele cumpriu a premissa de TBTL. Já conversamos também, né, que TBTL ele não chega a modificar, né, o mercado para reversão, né? Correção TBTL geralmente ele leva a continuidade de movimentação de alta. Uma movimentação que levaria, né, a uma reversão precisa geralmente modificar algum tipo de inflexão. Se, né, você usa essas últimas três puxadas e considera isso daqui dessa maneira, você cria uma possibilidade, né, do mercado vir a níveis mais baixos, tá? Uma das possibilidades que a gente havia falado também no estudo de ontem, né, era o teste da LTA aqui. Não chegou a acontecer. Assim como também, né, os vendidos não conseguiram um gap de média nessa movimentação. Vejam quanto tempo essa tendência, né, ela vem perdurando aqui, tá? Vendidos ainda não conseguiram nem mesmo nenhum fechamento completo aqui abaixo da média móvel de 20, tá? Aqui ainda acabou tocando. Então, se você liga essa puxada aqui como overshoot
com essa região aqui, aqui seria um ponto de inflexão. Então isso daqui seria a perna 1, né, para a perna 2. Mas como vendidos ainda não conseguiram nem mesmo um gap de média, e esse toque aqui na média móvel de 20, né, a gente havia comentado hoje, né, que ele seria, por exemplo, a possibilidade de um 2HM, ó, porque ele é o 24º fechamento, então ele está aqui tocando a média móvel de 20, ele pode ainda retomar a tendência, tá? Então, aqui nos 60 minutos ainda era tendência de alta, mas teve uma falha, né, de topo duplo aqui. E aqui fechou como uma outside, né, é uma outside, mas também era um doji, né, então era levemente mais vendedor, né, devido a essa rejeição que você consegue observar da região do topo duplo. Então ainda, né, aqui dentro dos 5 minutos, pessoal, só retomando um ponto aqui, né, que é importante vocês estarem realizando, né, em tempo integral. Quanto aos trades, né, pessoal, do dia gerou um trade aqui na abertura, ele tenta romper, e a gente tinha comentado um pouco mais da possibilidade dele vir, né, fazer essa perna 2, tá, que se concluiu, né, na hora que o mercado chegou aqui, então ele fez uma perna 2 e fez, né, também aquela movimentação do diário, né, que essa a gente comenta daqui a pouquinho, né? Deixa eu dar uma continuidade nesse aqui, a gente vai para o macro. Então aqui, né, a gente teve uma movimentação que trazia a ideia de perna 2, né, do estudo anterior, né, que a gente havia postado lá dos 60 minutos, da ideia de correção TBTL. Então uma venda aqui chegou, né, ainda assim a pagar um scalp, uma tentativa de rompimento, saindo das médias flats, né, mais vezes falha, ainda assim, né, chegou a pagar um bom scalp. Beleza, depois disso daqui, pessoal, a segunda possibilidade do dia foi bem depois do payroll, né? Quando o mercado aqui, ó, na movimentação que a gente havia apresentado do 15 minutos, essas regiões de POC, quando o mercado está em lateralidade, elas acabam atuando muito bem, né, como resistência e como suporte, né? O mercado veio fazendo isso. E aqui você já tinha o preço dentro de um range bem específico. Então, quando ele testou essa movimentação aqui lá pelo minuto, na primeira perda de mínima, ele gerou, né, uma possibilidade de um trade lá pelo minuto, tá? Essa região de POC aqui do 5 também havia uma, né? Aqui do 15, né? Também havia uma aqui no 5. E aqui, né, ficou um pequeno gap aberto, ó, que é essa movimentação bem aqui, ó. Ficou um pequeno gap aberto. Então, se você vende aqui pelo minuto ou em algum ponto, a sua primeira parcial, né, se tornava aqui a possibilidade do gap aberto. A sua segunda possibilidade seria a região de POC, tá? Depois da região de POC, aqui a gente viu uma possibilidade, né, de nested wedge. Então aqui eu acabei vendendo pelo minuto aqui e acabei, né, encerrando o trade aqui nessa região, né, que era uma região, uma possibilidade, né, de nested wedge, tá? Então aqui tinha duas possibilidades de wedge e uma POC, parecia, né, razão suficiente para encerrar o trade. Se a gente visualiza isso daqui dessa maneira, pessoal, a gente vê essa movimentação aqui climática como uma wedge parabólica, tá? Wedge parabólica são aquelas wedges que retornam, né, de maneira rápida e forte para dentro, tá, do canal rompido. Lembram, né, daquele estudo que a gente falou, né, do preço voltar para dentro, né, da linha de canal em até uma, duas, três, quatro, né, 5 barras. Na quarta barra, né, ele já havia voltado para essa. E na quinta barra ele acabou voltando também para dentro dessa. Depois disso daqui ele faz um impulso de alta. Aqui a gente ainda conversou, né, que geralmente quando a gente tem um impulso, e esse impulso é muito forte, né, micro canal, vender essa L1 aqui fica bem mais complicada, mas ainda assim, né, ela pagou o fechamento desse gap, ó, tá? Ela pagou o fechamento desse gap aberto aqui. Então ainda assim acabou sendo um bom trade. Mas, né, seria um trade mais complexo, porque se você entra vendido aqui na L1 e essa barra faz uma falha de L1, ou a barra seguinte, né, faz isso daqui, você estaria muito bem armadilhado também, né, nesse trade, e você estaria vendendo contra um ciclo forte. E o fato de ser o ciclo forte, né, a gente pensa na possibilidade do mercado apresentar pelo menos duas pernas, né, que seria uma correção e seria duas, né. Esse foi inclusive um dos desenhos, né, que eu havia mandado no grupo. O mercado ainda acabou fazendo, né, três pernas, né, pessoal, aqui, ó. Uma, né, você tem uma segunda puxada, depois você tem uma terceira puxada. Bem aqui, né, nessa região, era o fechamento do gap lá do 15 minutos, tá? Aqui fechou, né, o gap do 15 minutos, era um gap que a gente também tinha comentado, né, por conta do M15. Se a gente olha o M15, né, pessoal, a gente tem aqui, ó, uma tentativa de rompimento, tá, da mínima anterior, ó. Tenho aqui, ó, um fundo, certo? Se eu tenho um fundo, eu tenho aqui uma necessidade de um rompimento de continuidade. A barra em si fecha com muito pavio, né? E a barra seguinte, ela demonstra rejeição a esse rompimento.
Lembro da regra de rompimento, continuidade. Então, se eu tenho rompimento, eu tenho que ter continuidade para chamar isso de rompimento. Então, falhou, não retomou também esse fundo aqui dentro da ideia de rompimento inicial. E aí o mercado volta, né, para essa movimentação aqui um pouco mais forte lá nos 5 minutos, né, que a gente vê o micro canal aqui, correção. E aqui, né, teve o fechamento do gap, né, que eu acabei de falar para vocês, que era um gap aberto. Era todo esse gap aqui, ó. Tá? Então, o fechamento desse gap ficava representado bem aqui. Então, o mercado volta, fecha esse gap, né, e depois, né, ele acaba desenvolvendo mais duas pernas. É comum, tá, pessoal, movimentação de duas pernas, principalmente quando a gente tem um dos movimentos muito forte. Ainda assim, né, não seria a ideia de que essa movimentação levaria, por exemplo, a uma reversão. De todas as maneiras que a gente puxa o edge, né, inclusive a mais climática, né, que foi uma que a gente estudou uns dias atrás, que é você pegar a última movimentação junto com a outra, né, que eu usei como expressão, né, para uma dúvida de um dos amigos. De todas as maneiras você chegava aqui em algumas regiões de wedge, inclusive na mais climática. Eu usei aqui o modo tradicional, né, para sinalizar inclusive a possibilidade, né, de wedge parabólica. Eu usei a mínima mais baixa, na mínima mais baixa, depois eu peguei uma outra mínima mais baixa na mínima mais baixa, tá? Foram as duas possibilidades. E aqui seria a maneira mais climática, tá? Essa daqui ficava bem proporcional. Inclusive, essa daqui seria, eu acho que a mais proporcional de todas, né? Porque daqui para cá eu tenho 18 fechamentos. E daqui para onde ela chega, tinha 20 fechamentos. Era a mais próxima. Aqui fica com 36, né? E depois aqui com cerca de 20 fechamentos. Tá? Então, a mais proporcional seria, né, a mais climática, né? Que geralmente é as últimas movimentações. Então, ainda, né, dentro dessa ideia aqui de possibilidade de wedge, para ter uma reversão, precisaria, né, claro, de todo jeito, né, que o mercado chegasse, né, a um ponto, né, pessoal, de inflexão do preço. E o ponto de inflexão, ó, tá lá em cima. Então não estava fácil para a gente já dizer que ia ter perna 2. E você tem aqui, ó, um forte impulso. Mesmo quando a gente pensa em duas pernas, por exemplo, para vender, né, no caso aqui, ele acabou fazendo, ó, a segunda perna, mas ele acaba rompendo ela. E aí é importante sempre você trabalhar também a projeção de alvos. A gente falou que ele fechou o gap do 15 minutos nessa região e ele pagou esse primeiro alvo. Só para a gente conversar um pouco sobre alvo também, né, que é importante estar fazendo em tempo integral, é isso aqui, ó. O mercado pagou o primeiro alvo, né? Quando ele rompeu para baixo aqui, ó, ele pagou o primeiro alvo, tá? Pagou aqui, ó, primeiro alvo, certo? Quando, né, ele fez esse pequeno rompimento aqui, ó, ele pagou o seu primeiro alvo, né, bem na região lá do fechamento do gap. Opa, Luciano, pagou mais algum alvo, né? Desse pequeno rompimento aqui, ó, ele também pagou, né, o seu primeiro alvo, tá? Opa, teve um rompimento de alta aqui, né? Eu posso usar esse daqui, né? Posso usar esse e aqui pagou o segundo alvo, né? Ou também posso, né, trazer para esse outro pivô aqui e eu também chego à mesma conclusão, né, de que ele pagou o primeiro alvo. Então aqui o fechamento desse dia ele acaba sendo uma possibilidade de wedge, né? Eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. O ciclo é bom, tá? Já analisando aqui o fechamento do final da movimentação, né? Eu tenho um micro canal de alta, o micro canal pode levar a rompimento disso daqui e ter, né, duas pernas de alta. Tem uma certa aproximação da média móvel de 200, então tem mais espaço para esse preço se afastar, né? E quem sabe conseguir uma nova máxima, tá? Então essa é a possibilidade dos comprados, né? Um rompimento de alta, uma certa aceleração e aí pelo menos duas pernas de alta. Para os vendidos, né? A, toda movimentação de três puxadas, né, pessoal, acaba tendo um ponto de inflexão. O ponto de inflexão está aqui. Vendidos só conseguem algum tipo de perna 2 se eles conseguirem pelo menos trazer o preço aqui abaixo. Né? Você teria a possibilidade de uma perna 2, fechamento do gap, essa região de POC aqui. Tá? Então, é, pensando nos 5 minutos aqui, né, teria essa, né, a possibilidade ali, tanto de alta quanto de baixa. Né? Então, é interessante você revisar isso daqui, voltar, ver vários dias, né, para que possa, né, fazer um pouco mais de sentido. Aqui no 15 minutos as puxadas ficam, né, não tão fortes, né, você não fica tão óbvio ali a observação, tá? Mas o ciclo final aqui ainda acabou sendo bom, você ainda tem também, né, pelo menos 5 barras ali sem nenhum tipo de correção. Isso pode levar, né, a algum tipo de continuidade. Pensando aqui no... Vamos dar uma olhada no semanal, né, para a gente fazer aqui esse estudo.
Aqui no semanal, pessoal, a gente, né, conversou sobre esse canal estreito, né, de baixa. A gente não tem grandes correções, a gente vê correções mais laterais do que qualquer outro tipo de correção. Em canais estreitos, né, o Al fala que você não pode entrar no rompimento de maneira nenhuma. Se você for entrar, você vai ter que entrar na correção. Tá? É o modo que você não opera contra. Só que isso aqui é do semanal, né? Claro que aqui a gente tem operações contra lá nos tempos menores, né? A gente está vendo que lá no diário a gente está tendo até mesmo micro canal de Al. 3 barras, né, contra, né, esse micro canal de baixa, mesmo sendo uma H1, né, movimentação, né, vindo bastante forte, vindo, né, dessa região aqui também, né, que é a região que a gente havia comentado, que, né, a partir dessa movimentação aqui, ó, uma movimentação, né, de 3 puxadas, e o preço renova um ponto de inflexão, a gente está esperando que essa movimentação tenha pelo menos uma nova mínima aqui. E que essa movimentação tem potencial para testar a mínima desse impulso, né? Um dos impulsos aqui da WEG, né? Vir para testar o fundo, né, do impulso do canal. Então ele pode ainda falhar essa movimentação e depois, né, vir fazer isso daqui, pelo menos uma nova mínima ou, né, até passar disso daqui e vir fazer algum tipo de teste aqui. Isso se tornaria, né, aqui no semanal uma grande lateralidade, ó, tá? Então se tornaria aqui uma grande lateralidade nessa região, certo? Então aqui dentro do semanal a gente tem 3 barras, né? E aí a gente tem algumas regiões que fica mais interessante da gente visualizar aqui no gráfico diário. E também mais algumas coisas que a gente pode acrescentar aqui. Se eu traçar Fibo, né, pessoal, quanto ao nível de retração, aqui, ó. Se eu traçar Fibonacci aqui, eu tenho a região de 61,8, tá? Bem onde eu deixei essa linha pontilhada aqui. Então a gente tem aqui a região de 61,8 macro, certo? Falamos aqui da possibilidade de setups acumulados, né, que foi aqui o M2S, e depois aqui posteriormente o gap de média. Essa, né, foi a primeira perda de mínimo, então essa daqui foi a L1. Como a movimentação estava forte, né, dentro de uma ideia de microcanal, talvez a L1 não fosse, né, a melhor venda, né? Por quê? Porque aqui, né, acabou se tornando, né, uma movimentação um pouco mais extrema, né, durante a subida. Você não vê, né, correção, não teve perda de mínima nenhuma, né, nessa movimentação aqui, ó. Nenhuma perda de mínima, tá? Então não tem perda de mínima em nenhuma dessas movimentações, somente aqui. Então essa daqui é a L1. Para ter uma L2, pessoal, o mercado precisa pelo menos fazer uma nova máxima. Não precisa ir lá muito lá em cima, mas ele pode, né? Aqui fica alto no canal de baixa, aqui tem a região do 61,8. E aí uma L2, né, durante a semana, durante a movimentação da semana, né, que vem, seria talvez uma venda mais interessante para uma movimentação um pouco mais forte, tá? Então, seria, né, as duas vendas, né, de livro do gap de média, tá? Então a gente pensa ainda na possibilidade dessa expressão, principalmente se ficar alto no canal, se chegar aqui à região do 61,8, ainda seria boas regiões ali, né, de resistência quanto ao nível de FIBO, tá? Aqui, né, não, conforme a gente havia falado, não teve perda da tendência, né, pessoal? Tem o 2HM, também tem a possibilidade dele vir fazer essa nova máxima. Se ele fizer a nova máxima, depois fazer a perda de mínima, né? Aí sim, né? Lá no diário, uma perda de mínima como uma L2, né? Pode, quem sabe, aí fazer o gap de média ou trazer uma correção um pouco mais forte. Por enquanto está mais forte de novo, né? Manter a tendência de alta. Por quê? Porque está acima das médias. Vendidos não conseguiram nem mesmo, né, um gap de média ainda para essa movimentação, beleza? Para o estudo de hoje era isso, pessoal, tá? Então, uma revisão aqui para alguns pensamentos na semana. Fiquem de olho, tá, na L2, né? Ainda penso que seria um pouco mais fácil no mercado fazer uma nova máxima, já que essa tendência ela não perdeu tanta força, né? A gente ainda tá vendo, né, que os vendidos, apesar de tentar, né, alguma boa movimentação ali, ainda não conseguiram. O mercado ainda está encontrando compradores ali nos 60 minutos, né, aqui abaixo, né, de mínimas anteriores, né? Então, quando o mercado atingiu essa região aqui, ó, teve interesse comprador, tá? Então, se ainda tem interesse comprador, né, provavelmente eles podem conseguir uma nova máxima, região do 61,8, né, ou até mesmo chegar alto no canal de baixa, né, do gráfico diário, tá? Alto no canal, né, pessoal? A gente já tinha visto essa outra movimentação aqui, ó, que também era, né, alto no canal, lembra? Não sei se vocês lembram, né, se recordam, mas antes a gente estava usando esse canal aqui, ó, né? A gente estava usando isso aqui dessa maneira e também, né, dessa maneira. Aqui ficava praticamente na mesma angulação, né? Vejam que alto no canal
acabou não resultando nesse momento aqui, né, numa continuidade. Agora que ele mudou uma movimentação macro, né, esse alto no canal aqui, ele também fica bem, uma região bem de possibilidade de participação dos vendedores, né? Principalmente, né, porque a gente tem agora aquela ideia de continuidade, teste da mínima da tendência, tá? Então aqui realmente é uma região, né, para não se comprar. Dentro daquela ideia de ciclo, né, aqui seria um ponto realmente para você não estar comprando. Aqui, né, alto no canal, região do 61, né, confluência dessas informações, se o preço atinge mais algum tipo de alvo, né, ali do próprio 60 minutos, nessas regiões aqui, seria um ponto realmente, né, para você não estar pensando em compras, né? Aqui, ó, você tem essa possibilidade aqui, ó, de segundo alvo, que está bem pouca coisa acima ali, né? Cerca de 10 pontos. Ele não foi atingido ainda, né, pessoal? Então a gente deixa aqui, né, como alvo ainda não alcançado, tá, para essa movimentação. Beleza? Valeu, né? Uma boa semana para vocês aí, bons trades e até mais. Valeu, um forte abraço.